Silva. Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e hoje, logo mais, início da tarde, 3, 4 horas da tarde, já vai começar o primeiro turno das votações. Ontem tivemos uma votação, pelo menos uma análise apertada da CCJ, e aí tivemos a aprovação, a PEC foi aprovada na comissão, na CCJ do Senado, e agora segue para o plenário. Alex, por trás de tudo isso, se for aprovado nesses dois turnos, todos os beneficiários do Auxílio Brasil terão garantidos no mínimo R$400, é isso? Isso. Pelo menos são esses números que o presidente Jair Messias Bolsonaro prometeu. Ninguém irá receber menos de R$400. A gente estava esperando esse valor em novembro. Como houve atraso na votação na Câmara Federal, tivemos 2 semanas em debates, em que a oposição passou 2, 3 oportunidades, 2, 3 dias não votaram, não tiveram colo suficiente, adiaram, enfim. Tudo aquilo atrasou os pagamentos para esse mês de novembro, esse mês que passou. Porém, agora o governo tem pressa, está correndo contra o tempo. E o próprio líder do Senado, o Fernando Bezerra, já vem falando que quer tentar isso o mais rápido possível para começar a pagar os 400 antes do Natal, ou seja, dia 10. Você sabe que os pagamentos do Auxílio Brasil começam dia 10 com o final do NIS 1. E junto com isso vem aí o gás dos brasileiros, que o governo tem 60 dias para começar a pagar a primeira parcela. Havia uma grande dúvida se ele ia começar a pagar em dezembro ou janeiro. Mas é o que eu venho falando, se o governo está tentando a reeleição, o governo tem a máquina na mão, então todas as ferramentas disponíveis, desde que a lei autorize, desde que esteja dentro da lei, o governo vai usar cada ferramenta. E foi dito, e foi o que aconteceu. O governo já começa a pagar o gás dos brasileiros a partir do dia 10 de dezembro, vai ser a metade do valor nacional. Hoje o gás está em torno de R$102, ou seja, 19 milhões de brasileiros começarão a receber o gás natural, o gás de cozinha agora, a metade do valor, que dá em torno de R$50 a R$51. Serão 30 parcelas. 19 milhões de brasileiros terão direito, o pessoal do Cade Único, do Auxílio Brasil, do BPC, Benefício de Prestação Continuada, as mulheres vítimas de violência doméstica, enfim, 19 milhões de pessoas, essa é a previsão, um mês sim, um mês não, ao todo serão 30 parcelas. Vai cair agora, no mês de dezembro. O governo poderia pagar em janeiro, mas antecipou, isso será muito bem-vindo nesse momento. E hoje, esses dois que você está vendo aqui, tanto o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, se a PEC for aprovada no Senado agora, teremos 2 turnos, vamos aguardar se tudo isso vai ser definido hoje. Ontem havia uma grande chance de ser votado, depois que passou na CCJ, o próprio Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, deu um prazo, dentro mesmo, foi começar aí às 6, 6h30, com algumas sabatinas, de alguns novos cargos, enfim, teve um prazo, mas o próprio Fernando Bezerra teve que fazer várias modificações a pedido da oposição, dos senadores, enfim. Então, o prazo poderia ficar para quinta-feira, ou seja, amanhã, dia 2, ou na próxima semana, terça-feira, dia 7. Mas aí, ontem mesmo, o presidente do Senado, questionado pela imprensa, resolveu deixar essa votação para hoje. Então, hoje, dia 1º de dezembro, teremos a sabatina do futuro ministro do Supremo, André Mendonça, que é a indicação do próprio presidente Bolsonaro, vai ser sabatinado, e junto com esse dia também teremos a votação no Senado, portanto, primeiro turno hoje, e dependendo do tempo, poderá entrar também o segundo turno, ou seja, tudo poderá ser definido hoje. Se for aprovado, R$400 ficará certo. E aí, passando no Senado, vai para a Câmara dos Deputados devido às modificações no texto, mas aí vai ser mais rápido. A questão é passar no Senado. O governo precisa de 49 senadores que votem a favor dessa PEC, a PEC 23, a PEC dos precatórios, para garantir os R$400 ao Auxílio Brasil de forma permanente.
Se for aprovado, vai garantir os pagamentos agora para dezembro, os pagamentos de R$ 400 para 17 milhões de pessoas, ou seja, nesse mês de novembro que passou, apenas os 14,7 milhões de Bolsa Família que foram migrados agora para o Auxílio Brasil, receberam apenas aquele reajuste de 17,84%. Então, se essa PEC for aprovada, agora em dezembro já vai sair R$ 400, o número de beneficiários irá aumentar, 14,7 chegará a 17 milhões, pelo menos é isso que o líder do governo, Fernando Bezerra, que é o relator desse projeto, vem falando. E quando aumentar esses valores para 400, deve sair também aquela diferença, o complemento do que faltou em novembro. Muita gente recebeu 100, outros receberam 200, enfim. O que faltou para os R$ 400, se a PEC for aprovada, o governo deve pagar a diferença no mês de dezembro. Vamos aguardar isso, aí já é outra história, tá? Primeiro é aprovar os 400, tá? E durante o próximo ano, a partir de janeiro, o governo vai adicionar mais novos beneficiários. A previsão é chegar a 20, talvez 21 milhões ao todo de beneficiários que serão atendidos aí pelo Auxílio Brasil para receber, no mínimo, R$ 400 de forma permanente. Tudo isso depende dessa PEC, que vai ser votada hoje. A previsão, 3, 4 horas da tarde, começar essa definição no plenário. Vamos acompanhar de perto tudo isso, tá? Ontem o CCJ do Senado aprovou a PEC, os precatórios, agora o texto está indo para o plenário. A medida prevê o teto para o pagamento das dívidas judiciais no próximo ano. Isso quer dizer o quê? Bem, após uma série de concessões do governo, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado, aprovou ontem, terça-feira, dia 30 de novembro, por 16 votos favoráveis e 10 votos contrários à proposta de emenda constitucional à PEC que adia o pagamento de precatórios, decisões judiciais contra a União que já transitaram em julgado. Na prática, o texto viabiliza a criação do Programa Social Auxílio Brasil, que é o substituto do Bolsa Família. A expectativa é que a proposta seja aprovada pelo plenário no Senado até a próxima quinta-feira. Hoje, teremos essa votação no primeiro turno e, dependendo do horário, do tempo, poderá ser decidido também um segundo turno, ou seja, as duas votações podem acontecer hoje. Eu lembro que, para garantir a aprovação, o governo cedeu e aceitou retirar do texto, pelo menos do teto de gastos, nesse texto da PEC, que limita o crescimento das despesas à inflação, os precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Fundamental e de Valorização do Magistério, que é conhecido como Fundef. O relator da matéria, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra de Pernambuco, esse guerreiro, afirmou que a retirada das dívidas do Fundef do teto de gastos vai ampliar o espaço para pagamento de decisões judiciais em 10 bilhões de reais. Os pagamentos ao Fundef serão pagos em três parcelas divididas em 40% no próximo ano, 2022, 30% em 2023 e 30% em 2024. Eu lembro também que dentro desse texto o governo, se a PEC for aprovada, a gente espera que seja, essa PEC sendo aprovada, o governo deve, a quem o governo está devendo esses precatórios até 60 salários mínimos, que hoje dá R$ 66 mil, o governo deve pagar de forma cota única, tá? E acima disso é que vai entrar nesse parcelamento de 3 vezes. Fernando Bezerra também acatou a previsão de que os precatórios de natureza alimentícia, que é referente ao salário de servidores, terão prioridade nos pagamentos. As concessões atenderam principalmente aos pleitos do PSD e também do MDB, que representam as maiores bancadas da casa. Por que isso? Porque o governo tem interesse nos votos. São 81 senadores, o governo precisa, no mínimo, 49 votos a favor. Se for 48, o governo perde. E aí vai ser mais uma batalha, por isso que a primeira foi vitoriosa, 16 votos a 10 no CCJ, agora 2 turnos. Nesses 2 turnos é necessário, no mínimo, 49 votos a favor. A PEC abre caminho para o pagamento do Auxílio Brasil, que é o novo programa de transferência de renda do governo no valor mínimo de R$ 400 para ser pago agora, a partir de dezembro, e aí amplia os gastos no ano eleitoral. Segundo estimativas da equipe econômica, as mudanças vão permitir uma margem extra de R$ 106 bilhões de reais. R$ 400 para ser pago de forma permanente e não como era antes.
Quando passou na Câmara, os R$ 400 era para ser pago até dezembro do próximo ano, mas como o governo estava observando que essa PEC não iria passar na CCJ, né, na comissão, por isso que foi atendido vários apelos, vários pedidos dos próprios senadores de oposição para que adequassem, e aí o governo teve que ceder e mudou. O principal ponto foram 7 mudanças, tinha 6, teve mais mudanças, então já chegou a 7. E as principais, pelo menos a principal delas, que interessa ao pessoal do Auxílio Brasil, é que os R$ 400 com essa PEC sendo aprovada vai ser permanente. Vai pular de 14,7 milhões de pessoas, no mínimo, em torno de 20, talvez 21 milhões de pessoas atendidas. Ou seja, teremos aí aproximadamente 5, talvez 6 milhões de novos beneficiários. Entretanto, com essa PEC sendo aprovada, dos 14,7 milhões de pessoas que foram atendidas agora, nesse mês que passou, de novembro, com aquele reajuste de 17,84%, a tendência é que em dezembro, a PEC sendo aprovada, entre mais 2,5 milhões, ou seja, de 14,7 chegará a 17 milhões. E no próximo ano vai ser fatiado, vai haver um parcelamento. Todo mês vai entrar uma nova leva de beneficiários, 200 mil, 300 mil, 400, até completar 20 milhões, talvez 21 milhões de beneficiários. Há uma previsão também, se essa PEC for aprovada, a diferença, o retroativo, seja pago no próximo mês de dezembro. Ou seja, quem recebeu menos de R$ 400 agora em novembro, se você recebeu R$ 100, por exemplo, então faltou 300, se a PEC for aprovada, o governo paga em dezembro R$ 400, mais o que faltou, nesse exemplo, 300, que daria R$ 700. E aí juntaria também ao gás. O gás dos brasileiros, que hoje dá em torno de R$ 50 a R$ 51. Então vai juntar 400 em dezembro, mais a diferença que faltou, nesse exemplo 300, seria 400 com 300, 700, mais os R$ 51, R$ 751 em dezembro. Essa é a previsão, mas aí a gente depende dessa PEC sendo aprovada. Existe uma possibilidade também que o governo não conta com esse plano, que é o plano B, caso a PEC não seja aprovada, que seria a prorrogação do auxílio emergencial. Aí teria mais parcelas, e essas novas parcelas entraria como uma forma de um novo estado de calamidade pública, para que o governo não dependesse do estado não dependesse mais do teto de gastos. Mas aí vai depender do resultado dessa PEC. Se a PEC for aprovada, os parlamentares de oposição, e agora se juntando aos parlamentares de situação, ou seja, aqueles que apoiam o presidente Bolsonaro, querem que ele prorrogue o auxílio emergencial para pelo menos nesse mês de dezembro. Para quê? Para ajudar os 25 milhões de brasileiros que ficaram sem nada no mês de novembro, que não receberam nada. Então, há também essa expectativa. Plano B, para ajudar esses 25 milhões de pessoas que ficaram de fora do auxílio emergencial no mês de novembro, que agora pode ter uma prorrogação pelo menos de um mês. Então, há muita coisa, mas tudo isso vai definir dessa coisa chamada PEC. Essa PEC é que vai definir tudo isso daqui para frente, tá? Bem, a comissão fez diversas modificações no texto aprovado pela Câmara dos Deputados, mas manteve o núcleo da proposta, que é o adiamento do pagamento de precatórios. Entre as principais mudanças, a proposta toma definitivo o Auxílio Brasil de R$ 400, definitivo, ou seja, permanente, e não até dezembro do próximo ano, como pretendia originalmente o governo, e flexibiliza agora as regras fiscais ao dispensar a indicação de uma fonte de compensação. Entre as alterações, também consta a criação de uma comissão mista de parlamentares para monitorar, fiscalizar, fazer uma fiscalização, ou seja, vai monitorar a evolução dos precatórios e o reforço do entendimento da Câmara de que os precatórios da educação terão prioridade no pagamento, com destinação de parte dos recursos para salários de professores na forma de bônus. Seria assim: vamos fiscalizar que esse dinheiro, que essa verba seja de fato para ajudar com o objetivo do que está no texto, e não simplesmente ajudar o governo numa futura reeleição. Mas vários comentaristas dizem que se essa PEC for aprovada, vai ajudar a imagem do presidente Bolsonaro. É acompanhar isso aí. Para evitar a fila de precatórios na Justiça, o relatório aprovado pela CCJ deixa expresso que o limite anual previsto no orçamento para o pagamento de precatórios seja efetivamente desembolsado e não utilizado para a expedição desse tipo de despesa.
o texto aprovado na comissão ontem traz um alívio para os estados e também para as prefeituras que aderiram ao plano de refinanciamento da dívida ou das dívidas com a União. Entes que adotaram medidas de ajuste fiscal prevista na PEC emergencial, aprovado pelo Congresso no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, ganharão um fôlego no pagamento das prestações. Inclusive, São Paulo, que deve mais de 50 bilhões, tanto a capital quanto o Estado, juntos, deve mais de 50 bilhões. O Rio de Janeiro deve ser um dos beneficiados também. São várias cidades e vários estados que estão nessa situação. Se a PEC for aprovada, essa PEC é 23, esses estados e essas prefeituras também serão beneficiados. Por isso que há um acordo, ou seja, prefeitos e governadores estão ligando para os senadores de oposição que votem a favor. Se os senadores vão aceitar, a gente vai acompanhar no final do resultado da votação, tá? O Fernando Bezerra, ele chegou à sessão da comissão ontem, logo no início da manhã, com uma série de modificações que buscavam atender aí os pleitos dos senadores, mas não foi suficiente. Diante da resistência e dos apelos por outros ajustes, o relator decidiu acatar novas alterações após a sessão ser suspensa por cerca de 1 hora. E aí ele precisou fazer isso para poder garantir margem de votos para tentar aprovar e conseguiu, 16 votos a 10. Ele falou o seguinte: diante da complexidade que eu acho que fazem com que a gente possa, de repente, respirar, ter 2 horas de debates e dentro desse contexto tentar chegar a um consenso, nós vamos voltar daqui a 1 hora com os mesmos impasses diante da complexidade desse tema, afirmou Bezerra, antes do intervalo de 1 hora a ser concedido. Mesmo depois das tratativas, no entanto, o presidente da comissão, Davi Alcolumbre, ele reclamou da dificuldade de chegar ao entendimento e disse o seguinte: a matéria continua em discussão, fomos ao limite do debate fora do microfone, dentro do gabinete, nas construções em relação à possibilidade de alteração do texto. E continuamos com 2 votos em separado apresentados pelos senadores Rogério Carvalho, do Ceará, e Alessandro Vieira, do Sergipe. Corrigindo aqui, o Rogério Carvalho, do Sergipe, e também o Alessandro Vieira, do Sergipe. Ambos do Sergipe. Fecha aspas, declarou o presidente da comissão, o Davi Alcolumbre, antes da votação. Mas deu tudo certo, no final o governo conseguiu vencer por 16 votos contra 10. Portanto, hoje, a previsão é que a partir das 4 horas da tarde, a gente já tem aí, pelo menos, o resultado dessa votação. Lembro que serão 2 turnos. O governo precisa de 49 dos 81 senadores, ou seja, para que essa PEC seja aprovada nos 2 turnos, primeiro tem que passar nesse primeiro turno com uma margem de 49 votos a favor. Muita coisa está em jogo aí, muita coisa, principalmente o futuro dos beneficiários do Auxílio Brasil. O governo já vem falando, se a PEC for aprovada, tem garantia de R$400 já agora, a partir de dezembro. Porém, se a PEC não for aprovada, aí vai entrar o plano B, que é a prorrogação do auxílio emergencial, só que aí não é permanente, é provisório. Ou seja, ajuda a população por alguns meses e acaba. Essa PEC sendo aprovada é diferente, vai ser permanente, R$400 de forma permanente e ajudará de 14,7 aproximadamente 20, talvez 21 milhões de brasileiros. Tem muita coisa em jogo. Todo mundo de olho no Senado novamente, tá? Não esquece, dá o joinha, dá o like, é importante você fazer isso. Passando no Senado nessas 2 votações, aí volta para a Câmara, mas aí vai ser mais rápido, tá? Como o Senado é uma casa mais independente, a dificuldade é maior. Os comentaristas, os parlamentares, o próprio presidente, eles vêm falando isso. Se conseguir aprovar no Senado dessas 2 votações, aí volta para a Câmara devido às mudanças do texto, mas aí a história é diferente. É mais, digamos assim, entre aspas, é mais tranquilo. Agora no Senado é mais complicado a aprovação, tá? Vamos acompanhar tudo isso de perto. E você, o que acha? Está esperando o quê? Que seja aprovado? Lógico, né? Quem é do Auxílio Brasil está torcendo que isso aconteça. Afinal, vai garantir o pagamento de R$400
a novos beneficiários, além dos 14,7 já que estão no Auxílio Brasil. Repito, serão 20, talvez 21 milhões de pessoas que estarão no Auxílio Brasil. Agora em dezembro, aprovando a PEC, né? Agora em dezembro já vão começar a receber e as novas vagas já irão aparecer. Vai zerar a fila de espera desse 1,5 milhão do Bolsa Família e as mães que estão no Cadinho Único, que se receberam o auxílio emergencial ou não, terão prioridade para entrar nessa lista agora para dezembro. Vamos acompanhar de perto. Eu vou trazer mais detalhes, ficar atento aqui no nosso canal, tá bom? Forte abraço, pessoal. Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Que Deus dê sabedoria aos nossos senadores, aos nossos representantes, para que eles possam tomar a melhor decisão. E qual é a melhor decisão nesse momento? Comenta aqui, diz aí, o que é que você acha? Aprovar ou não? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.